Então, vamos começando. Gostaria de dar bom dia a todos e dizer que, para mim, é um prazer estar nessa mesa que tem a dimensão propositiva da arquitetura e do urbanismo por tema. Eu entendo que a proposição de planos e projetos e todas as etapas e formas que estão afetas a isso, que é a tarefa principal do arquiteto urbanista, né? Eu saúdo e agradeço os colegas que vão apresentar o trabalho, que estão aqui listados para mim, Daniel e Luciana, com Lagos e Capitais Planejados, Jaqueline e Mirella, Masterplan de Rota Cicloviária, Jéssica e Norma, com Cidades e Rios, no estudo de casos de Birigui, e o Igor, com diretrizes e estratégias para a reabilitação de rios urbanos. Então, eu gostaria de pedir a atenção de todos para o cumprimento do tempo. Nós fomos alertados assim muito veementemente para manter aí dentro dos 15 minutos de cada apresentação. E eu pediria à Letícia, para ajudar, Letícia, avisando os apresentadores quando faltar 5 minutos e depois quando faltar 1 minuto. Perfeito. Uhum. Tá? Então, eu acho que gostaria, assim, sejam todos muito bem-vindos, e eu acho que a gente pode passar as apresentações. Começando aí pelo menos a ordem que eu tenho, seria o trabalho Lagos e Capitais Planejadas, Paisagem e Projeto, Brasília e Canberra. Bem, é um prazer estar aqui com vocês dividindo essa mesa. Meu nome é Luciana Saboia, a gente aqui é da UNB, é um trabalho que se desenvolve dentro do grupo de pesquisa, né? E essa pesquisa vem sendo, né, iniciada aí pelo Daniel, e é para ele que eu passo a palavra. Ele vai fazer a apresentação e a gente fica aqui aberto aos comentários depois. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado, professora. Perdão. Vou compartilhar aqui, então. Primeiro, vocês conseguem ver a apresentação? Joia. Bom, boa tarde. Obrigado, professora Luciana, professor Roberto, Letícia e o Enan Park pelo espaço. Meu nome é Daniel. Com orientação da professora Luciana, foi desenvolvido esse trabalho intitulado Lagos e Capitais Planejadas, Paisagem e Projeto, Brasília, Brasil e Canberra, Austrália. Gostaria de voltar que a professora Luciana mencionou, que esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa Topos, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, onde eu sou estudante de graduação. Ainda sobre o grupo Topos, queria deixar o link para a página do grupo e mencionar que em junho passado o grupo sediou seu primeiro seminário internacional, abordando o tema das paisagens capitais, e vale dizer que essa temática é uma só das várias abordadas pelo grupo. Com relação ao tópico principal, o trabalho de pesquisa teve início no ano de 2020, quando se iniciaram reflexões sobre novas cidades capitais do século XX, e foram examinadas diversas cidades, dentre elas a cidade de Abuja, na Nigéria, o novo centro político para a Turquia, em Ankara, Chandigarh, a nova capital regional do estado de Punjab, na Índia, a cidade de Islamabad, para servir como capital do Paquistão, também como cidade capital de um país recém-independente, a cidade de Canberra, na Austrália, e nossa capital, Brasília. Com o desenvolvimento do trabalho, o foco se voltou para as cidades de Brasília e de Canberra, uma vez que essas duas cidades foram objeto de concursos de projeto para suas novas sedes políticas, em novos sítios no interior de seus respectivos países, e contando as duas com um elemento lacustre como uma premissa de projeto. A investigação desse desenrolar projetual, com foco nessa premissa inicial do lago, é o objeto desse trabalho. O concurso para Brasília foi vencido em 1957, pelo projeto apresentado por Lúcio Costa, com esse já famoso croquis projeto, de onde já se pode perceber uma certa distância entre o centro urbano e as margens do lago.
Os contornos do Lago Paranoá foram definidos antes do prazo final de entrega para das propostas para o concurso, quando em uma carta para os participantes, Oscar Niemeyer, que era o diretor da companhia urbanizadora para a nova capital, informou a decisão pelo represamento das águas à cota 997. No caso da proposta para Brasília, o rodoviarismo e a monumentalidade foram muito importantes para o partido urbanístico de Lúcio Costa, e os eixos principais que levaram esses mesmos nomes, de eixo rodoviário e eixo monumental, deveriam se cruzar no ponto mais alto de um platô ou calota, com menores gradientes de declividade, orientando também a paisagem da capital. Mas no julgamento da proposta, em 1957, a banca, mais especificamente o jurado inglês William Halford, apresentou uma crítica ao projeto, dizendo que o centro urbano era muito distante do lago. E depois o próprio Lúcio Costa reconheceu o valor do acatamento dessa crítica, considerando ainda alguma distância, de forma a não comprometer a proposta paisagística para o lago, que viria a ser o local de prevalência da depois nomeada escala bucólica de Brasília, reservando as margens do lago, que deveriam ser de uso majoritariamente público, ao lazer e passeios da população urbana. Nessa imagem, a gente tem um comparativo entre o croquis inicial do Lúcio Costa e o traçado definitivo da cidade, que ficou um tanto mais próximo do lago. Em relação ao sítio escolhido para a capital, se nota que em Brasília o centro urbano se localiza em uma área, como dito, de menores gradientes de inclinação, que o seu entorno imediato, e o Lago Paranoá aparece como um limite ou borda, estabelecendo uma relação lateral e de subordinação para com o centro. Por muito tempo, digamos nos seus primeiros 40 anos, as margens do lago foram ocupadas essencialmente de maneira privada. E ainda é majoritariamente assim, mas nos últimos anos algumas ações de publicização dessas margens ganharam bastante aceitação da população, e os espaços públicos que foram criados para essa ocupação vêm recebendo bastante visitação. Ainda que haja muito a se fazer nessa publicização, essa constatação acaba por reforçar a proposta inicial de uso dessas margens para os ditos passeios e amenidades da população urbana. No caso, em Brasília, existe ainda um certo distanciamento, que é programático, entre o centro urbano e o lago, e as margens do lago, e esse distanciamento não seria propriamente um vazio absoluto, mas se considerado um vazio, definitivamente não é paisagístico, já que esse é o grande espaço da dita escala bucólica da cidade. Assim, com a manutenção da premissa de prevalência de uma escala bucólica às margens do Lago Paranoá e sua interconectividade com as demais escalas de Brasília, pode-se dizer que o Lago Paranoá representa uma borda bucólica que complementa e agrega valor à cidade que se vislumbrou moderna. Já no caso de Canberra, seu concurso de projeto se deu no ano de 1911, e o projeto vencedor foi apresentado pelo casal de arquitetos americanos Marion e Walter Griffin. Nesse caso, se nota de início que o lago parece assumir um papel mais central no projeto. No processo de escolha do local para a nova capital australiana, é clara a relação entre a futura paisagem capital e o ideal pitoresco de cenas idílicas que eram bem comuns à época, como essa aquarela de Charles Colter. E a presença do lago, igualmente sempre atrelada tanto à construção ideária da paisagem, como aos aspectos funcionais de melhoramento climático e conforto. Antes mesmo do concurso, chegou a se determinar que o local a ser escolhido para a cidade deveria ter uma declarada característica cenográfica, com boa capacidade de receber o que chamavam então de águas ornamentais. O local escolhido então, o sítio Yas Canberra, conformava, assim como tinha sido determinado, uma espécie de anfiteatro de morros e vales, com boa capacidade de receber o que chamavam à época de águas ornamentais, por meio do represamento das águas do rio Molongo. E no seu projeto vencedor, o casal Griffin bem endereçou a demanda pelo cenário pitoresco na acomodação da capital. No seu relatório, vieram expressas as premissas de criação daquela paisagem capital, identificando como ponto de partida o estabelecimento de 3 eixos norteadores. O primeiro, um eixo de simetria, que chamaram de eixo terra, e os outros 2, que seriam perpendiculares ao primeiro, eles deram os nomes de eixo municipal e eixo água, sendo que esse último, um certo toque de centralidade, marcava então a posição do lago.
A construção e implementação da cidade, no entanto, andou muito pouco nos seus primeiros 40 anos. E, coincidentemente, em 1957, depois de retornar do Brasil, aquele mesmo jurado inglês, William Halford, assumiu um cargo administrativo em Canberra, e foi quando as obras lá ganharam momento. E ainda que Halford não pretendesse seguir à risca o plano dos Griffin, ele realmente fez acontecer a construção do lago em contornos bem próximos aos previstos inicialmente, sendo o lago então inaugurado em 1963, 4 anos depois do Lago Paranoá, em Brasília. Depois, com a inauguração do novo parlamento australiano, já em 1988, exatamente no local previsto no projeto inicial, pode-se dizer que o Lago Griffin preservou a característica de um certo vazio estruturante, uma condição que o professor Peter Hall descreveu como proscênio, sendo Canberra uma grande arena teatral e o lago, esse espaço proscênio que antecede e valoriza o palco principal. Então, para concluir, podemos afirmar que, desde os primeiros movimentos para a construção dessas novas capitais, essa premissa do lago tem muito de relevância, essa premissa paisagística ao projeto. No caso australiano, a escolha do local já indicava a demanda por uma conciliação passiva e não competitiva, no meio do caminho entre as duas maiores cidades daquele país que estava nascendo. Acabava sendo uma centralidade potencializante, mas não protagonista. E assim acaba sendo ainda hoje o Lago Walter Griffin, naquela condição dita de proscênio. Uma fala interessante que marca essa conclusão é a do primeiro-ministro da Austrália no dia da inauguração do lago, quando ele diz que o lago é responsável por unificar a paisagem de Canberra, assim como Canberra faz com a própria Austrália. E já em Brasília, o contexto e a localização do bem no centro do país marcam uma outra ideia, uma ideia exploratória e expansionista, acompanhada pelo desenvolvimento modernizante. Daí que os ideais funcionais modernos colocam o Lago Paranoá em uma função paisagística diferente, como um suporte lateral a essa cena desenvolvimentista e exploratória, como borda e limite, mas também disponível à apropriação e uso funcional, no caso para o lazer e amenidades. Por isso que mesmo hoje, com a intensa expansão urbana e apesar de ainda existirem problemas de uso público, as margens do Lago Paranoá continuam fiéis àquela ideia paisagística inicial, das feições naturalísticas e marcando a prevalência da escala bucólica como borda a paisagem capital moderna. Muito obrigado. Joia. Eu já ia falar que faltava 5, mas foi tudo sucinto. bem. Muito obrigado e já agradeço as críticas e perguntas. Joia demais. Acho que a gente pode passar já para o próximo, então. Tá bem. Beleza. Olá, bom dia a todos. Vocês estão visualizando em tela cheia? Sim. Certo. A mesa temática se intitula Relação entre as cidades e os rios, o caso de Birigui e o córrego Biriguizinho. Eu, Jéssica, apresento o trabalho elaborado em conjunto com a professora doutora Norma Regina Trupel Constantino. Estão vendo a próxima imagem? Sim. Tá, para entender melhor essa relação, eu vou falar um pouco do conceito da paisagem. A Bess a define como o encontro, né, do natural com o artificial. Ele diz que o resgate dessa harmonia pode vir do projetar com a paisagem e não apenas na paisagem, ou seja, intervir de forma benéfica para ambos, viabilizando a habitação. Ele usa o conceito de habitação porque acredita que ocupar, na verdade, viver a paisagem é mais do que ocupá-la. Ele diz que habitar implica no comprometimento com o lugar, a sua bagagem e a sua história. É construir coexistindo com a paisagem e seus atributos. Lembrando que na paisagem não há observadores, mas sim participantes. Falando em habitar, né, foi discutido na nova agenda urbana que foi adotada na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Habitat 3, foram discutidos temas relacionados à qualidade dos espaços e a sua relação com a vida humana.
foi também constatada a importância do assunto e as falhas na condução, né, do percurso que as coisas vêm sendo tomadas. Foram levantados aspectos como os direitos individuais e os coletivos inerentes às pessoas, e como os políticos, gestores, urbanistas, arquitetos e os educadores podem contribuir para cidades melhores, conscientizando e estimulando pessoas quanto ao peso da sua participação nos temas retratados. Quando se fala em intervenção urbana, a gente lembra de elementos que compõem a paisagem, como os rios. E lembramos também do dever de respeitá-los e integrá-los às ações que são propostas. Costa fala que a paisagem que tem um rio requer que ele seja habitado dentro dos conformes aqui citados, inclusive por Bessi. Assim, a paisagem tem seu valor agregado e torna-se novamente visível. Lynch fala do princípio da legibilidade, que consiste na identificação do homem com o meio em que ele vive e permite a intensa experiência urbana. Ele elenca 5 elementos físicos que contribuem, né, estruturam, na verdade, a imagem da cidade, que são os caminhos, os limites, os pontos nodais, os bairros e os marcos. Os rios são enquadrados como caminhos, porque eles embasam e acabam definindo a inserção de outros elementos na paisagem, na visualização da cidade. Palasma aborda a questão da percepção, a qual pode se aplicar às cidades. Diz que ela pode ser individual ou coletiva, e que a leitura pode ser feita com outros sentidos do corpo, além da visão. Moisés fala que o estudo das paisagens urbanas contempla o comportamento do homem em determinado território e viabiliza as diferentes composições urbanas. Sanches acrescenta que, com as novas tecnologias e formas de morar e ocupar as cidades, gerou-se a adaptação e a modificação da morfologia urbana, da paisagem e também do cotidiano dos moradores. No processo de desenvolvimento, os rios foram vistos como dificultadores do desenho urbano, sendo, na maioria dos casos, descaracterizados pela ação humana. Consequentemente, a ocupação irregular das margens dos rios, por meio de habitações de residências, e as suas águas têm se tornado destino de esgoto e lixo, tanto domésticos quanto urbanos. Coy diz que a relação rio e cidade é dinâmica e multifatorial. É composta por políticas e planejamento urbano, economia, expansão urbana, formas de comunicação, formas de transporte e o comportamento dos habitantes. Essa conexão ela é viabilizadora da conversão de locais desvalorizados em atrativos e focos de desenvolvimento. Se faz necessário principalmente porque houve certa desvalorização de áreas tidas como sem uso prático, o que fez com que, dentre outras ações, as áreas urbanas fossem divididas em revalorizadas e revitalizadas, enquanto outras foram classificadas como decadentes e degradadas. Essa ruptura resulta, em especial, da industrialização que utilizou os rios como localização e fonte de recursos hídricos e restringiu seu acesso por parte da população, que foi repelida do local não só por barreiras físicas, mas também pela poluição. Após a desindustrialização, lançou-se um novo olhar para essas áreas. Houve a crescente conscientização da relevância dos rios na identificação homem e homem e natureza. Atribuiu-se diversas funções sem a necessidade de intervir de maneira prejudicial. Então, são inseridos os espaços nos centros, espaços de lazer, né, nos centros urbanos. Muitos representantes administrativos reconheceram seu valor, sua potencialidade e promoveram ações, sejam por meio de instalações permanentes ou efêmeras, ou promovendo eventos, né, e equipando as suas dependências para que a população se apropriasse desses espaços. É viabilizado o crescimento intraurbano ao invés da expansão para as áreas marginais, uma vez que essas áreas marginais elas requerem grandes investimentos em infraestrutura,
gastos e acabam por afastar as pessoas das possibilidades, das potencialidades que o centro urbano proporciona. Uma vez que as pessoas, às vezes, já têm uma vida consolidada nesses centros, né? Essas regiões centrais, elas podem ser multifuncionais e comportam os maiores investimentos e recursos. Conclui-se, então, que revitalizar o meio urbano, seguindo a memória coletiva e aplicando uma gestão urbana democrática e participativa, gera um desenvolvimento urbano sustentável. O artigo 2º do Estatuto da Cidade diz que a participação popular é uma das diretrizes da política urbana, por meios individuais e associações representantes dos diversos segmentos da comunidade. Rezende reforça a importância dessa diretriz, apesar da população nem sempre ser ouvida e nem da maneira devida. Em 1979, a Lei 6.766 fala pela primeira vez acerca das APPs, que são as áreas de proteção permanente, em meio à malha urbana. O artigo 4º, inciso 3º, estipula o recuo não edificado de 15 metros ao longo das margens dos cursos d'água. Costa afirma que antes da referida lei, os rios urbanos, né, ficaram entregues às questões governamentais, principalmente as econômicas, e também as particulares, o que causou as canalizações dos leitos dos rios, o taponamento de nascentes e as retificações. Falando do modo de intervir no meio urbano, Mello fala que existe um embate entre a abordagem ambientalista e a abordagem urbanística. Keller, que é citado por Rezende, diz que para intervir numa área ribeirinha se faz necessário modificar o traçado o mínimo possível, o traçado das águas, manter a vegetação existente e, caso necessário, implementá-la. Vargas elenca alguns meios de intervenção urbana, como a restauração, a reabilitação e a revitalização. E Rolo traz a infraestrutura verde-azul como um caminho capaz de reconhecer e aproveitar processos naturais e culturais que garantam a qualidade na vida urbana, incluindo a indicação de serviços como a drenagem natural, a melhoria no microclima, purificação da água e do ar e etc. Cormier e Pellegrino complementam que esta infraestrutura é um movimento de criação de paisagens que mimetizam funções ecológicas e hidrológicas em ambientes naturais. Corresponde a uma rede de espaços interconectados na escala de planejamento urbano e regional, ligando áreas naturais a outros espaços. Considerando essas questões, o objetivo da presente mesa temática é apresentar como se processa a relação de interferência entre as duas variáveis, que são o córrego Biriguizinho e a cidade de Birigui. Birigui é uma cidade no interior do estado de São Paulo, originada pela passagem da Companhia de Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, e foi loteada pela Companhia Colonizadora de Terras e Madeiras de São Paulo. O objetivo principal desse loteamento era comercializar terras para plantio para, então, os imigrantes recém-chegados. A companhia... Jéssica, desculpa, é só para te avisar que falta 5, tá bom? Tá bom, já terminando. Ela dividiu o território em 3 grandes fazendas que levaram os nomes e foram demarcadas de acordo com os ribeirões que a cercavam, né? O Baixotes, Baguaçu e o Jangada. As primeiras ocupações da cidade se deram às margens do Biriguizinho, respeitando uma certa distância às mesmas. Em 1952, a cidade já contava com 22 bairros, e Silva diz que o crescimento da cidade teve ligação com a industrialização endógena, que ocorreu na década de 60, foi intensificada com a saída de indústrias da cidade de São Paulo, que se mudaram para o interior, e a nova política de urbanização brasileira, que voltou a atenção para a cidade de pequeno e médio porte na década de 90. Aqui a gente vê o córrego Biriguizinho no meio urbano, com destaque em relação aos outros, mesmo porque ele
ele fica na região central, é a cota mais baixa da cidade, e acaba sendo destino de outros córregos, bem como a das águas pluviais de boa parte da cidade, né? Ele corta a malha urbana, sendo, né, passando por regiões que às vezes são densamente residenciais, outras com uso misto, que acabam por ser de lazer e residenciais, né? Enfim, tem um uso muito diverso. E a maior parte do seu trajeto está cercada pela Avenida João Cernac. Aqui na primeira foto a gente pode ver que a maior parte do córrego, sendo cercada pela Avenida João Cernac, encontra-se canalizado. Aqui a gente passa pela Praça Ana Nunes Garcia, nomeada também como Parque do Povo. A gente pode ver que houve uma apropriação por parte da população, ela vem sendo usada e une espaço de lazer, recreação, com a área residencial. Quando a gente tem o fim da Avenida João Cernac, as margens tornam-se mais permeáveis, e uma vez que elas não estavam ocupadas densamente, com proximidade ao curso do córrego, houve a possibilidade de se criar novas vias e formas de ocupação, né, desse espaço, não necessariamente criando vias que estrangulassem o córrego. Houve, né, e ainda há certo despejo de lixos aqui na região, pastagem de equinos. No entanto, a criação do Parque Ecológico Valdemar Salmeirão, idealizado em 2018, tinha o intuito de preservar e promover a recuperação do córrego, né, da margem do córrego, da vegetação, ao mesmo tempo atrair as pessoas para o seu uso. Aí conclui-se que a paisagem é participante contínua das vivências humanas, as quais as práticas são realizadas, e como esses espaços são vistos depende dos olhos de quem vê e das condições presentes. Ou seja, em consonância com Besse, toda paisagem é cultural porque está inserida e é interpretada por determinada cultura. Lendo a paisagem dos rios urbanos a partir dos modos de organização do espaço e da história do lugar, constata-se que para que os rios possam ser valorizados pela população, é necessário o trabalho de conscientização da mesma e elaboração de projetos participativos. Os parques lineares são uma intervenção de baixo impacto ambiental e promovem a recuperação da mata ciliar, dos cursos do rio, e contribuem com a drenagem urbana. Para o bem-estar humano e ambiental, as pessoas e os espaços precisam ser integrados. Com tal consciência, entende-se por que existem tantas áreas abandonadas e mal cuidadas, bem como tantas pessoas sem conhecimento e sem os seus direitos garantidos e são impedidas de usufruir de locais de qualidade. O entendimento da relevância do meio que se ocupa está em falta por parte da população. Aqui algumas referências utilizadas para a mesa temática. Eu agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, Jéssica, muito obrigado. E agora a pergunta. Letícia, você consegue encerrar a apresentação ou pode deixar? Certo. Oi. Aí a pergunta se perdi aqui o papel, gente, perdão. Se Jaqueline e Mirella já têm condição de apresentar, se sim, já podem começar, se não, a gente passa para o Igor, né? Tá me ouvindo? Sim, muito bem agora. Agora sim. Só não consegui resolver a câmera. Tá, mas Acho que você conseguir compartilhar a apresentação é suficiente. tá joia. Tá. Pode ir então, Jaqueline. Estão vendo? Sim, perfeito. Então, vamos começar. Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou arquiteta e urbanista formada pelo Centro Universitário de Santa Maria, Cajazeiras, Paraíba. E com a orientação de Mirella Davi, fizemos esse trabalho, que se chama Diretrizes para a Rota Escoviária na cidade de Barro, Ceará. Esse trabalho se iniciou pela preocupação com a falta de planejamento no que se diz respeito à mobilidade urbana,
E isso teve início com o forte e acelerado crescimento populacional, que, junto com a falta de planejamento urbano adequado, fez com que as cidades crescessem a infraestrutura, né, crescesse de forma desproporcional, e afetando principalmente aquelas pessoas que moram em regiões mais distantes do centro urbano, que dependem do transporte público para se locomover, e conforme essas distâncias iam aumentando, o transporte público se tornava cada vez mais caro e o automóvel se tornava mais atrativo. E, a partir disso, o governo ele usa o uso do automóvel como estratégia de crescimento econômico, né, investindo mais em rodovias, em empresas automobilísticas, e fazendo com que se torne mais fácil adquirir o automóvel. Só que o uso excessivo do automóvel trouxe vários problemas de mobilidade, como congestionamentos, acidentes, poluição, e também favorecendo a desigualdade social. E é nesse ponto que a bicicleta ela entra como uma solução. Segundo o Ministério das Cidades, a bicicleta é um transporte sustentável e viável para solucionar esses problemas, mas o que falta é investimento, e principalmente em cidades pequenas que ainda não apresentam tanto esses problemas, mas seria uma forma de preveni-los. Então, o objetivo deste trabalho é elaborar diretrizes para rotas que houver na cidade do Barro, Ceará, que é uma cidade pequena, uma cidade do interior do Ceará, que possui uma população estimada em 22 mil habitantes. E se justifica pela necessidade de incentivar o uso de transportes não motorizados e, consequentemente, a redução do número de automóveis, de forma a orientar o crescimento sustentável dessas cidades. E esse trabalho se divide em 4 etapas. A primeira etapa, que foi a revisão bibliográfica, onde houve a leitura de materiais já elaborados, como artigos, TCCs, com enfoque na mobilidade por bicicletas, e também a leitura de guias e manuais de planejamento cicloviário, que teve como base o Manual de Planejamento Cicloviário da Empresa Brasileira de Planejamento e Transporte. A segunda etapa foi a análise de referências projetuais, que obtiveram um bom êxito, e que tinham o mesmo contexto geográfico da cidade que foi escolhida para fazer esse trabalho. Então, houve a descrição das características físicas e geográficas e a análise da infraestrutura cicloviária e arborização, por meio também do Google Street View. A terceira etapa foi a caracterização do objeto de estudo, ou seja, a cidade do Barro, Ceará, onde foi descrita as características físicas, geográficas e demográficas, a fim de entender o perfil e a necessidade da cidade, e também a análise do sistema viário, por meio de mapas elaborados com base em imagens de satélite. E, por fim, a quarta etapa, que foi o desenvolvimento das diretrizes, né, tendo o estudo preliminar, com a definição do conceito, partido e as diretrizes, e, posteriormente, a elaboração do mapa síntese, juntando todas as informações e propostas que foram criadas, e a produção de detalhamentos para melhor visualização dessas diretrizes. E também trago alguns conselhos, algumas referências como base, que foi do Código de Trânsito Brasileiro, que no seu artigo 58 diz que a bicicleta ela detém o direito de circular pelos bordos da pista quando não existia a infraestrutura, possuindo prioridade sobre os demais veículos, né, de acordo com o artigo 29, parágrafo 2º, que diz que os transportes de maior porte têm responsabilidade pelos de menor porte. E ainda, segundo o artigo 21, ele diz que é dever do Estado, dos órgãos governamentais, de planejar, de projetar e regulamentar e operar o trânsito de veículos, tanto veículos quanto de pedestres e animais, e promovendo o desenvolvimento da circulação e segurança dos ciclistas. E também trago as principais infraestruturas que foram encontradas, como a ciclovia, nessa primeira imagem, que é um caminho exclusivo para ciclistas, separados por canteiros, blocos de concreto, que pode ser na faixa de domínio ou uma faixa dependente a ela. A ciclofaixa, que também é um caminho exclusivo para bicicletas, separada apenas por pintura e sendo recorrente o uso de tachões. E a ciclorrota, que é uma via, né, trata-se de uma solução de compartilhamento entre veículos motorizados e não motorizados,
sendo indicada apenas por sinalização horizontal. E outros elementos necessários para a infraestrutura, que são os paraciclos, que são os suportes para estacionamento de bicicletas, e os bicicletários, que são construções para estacionamento de bicicleta que possuem mais elementos, né? Pode ter ferramentas para manutenção e até mesmo banheiros e vestuários. E partindo para o diagnóstico da cidade do Barro, né, tomamos por base o conceito, né, das vias, de acordo com o Código Transbrasileiro, que define as vias expressa, arterial, coletora, locais. E a gente pôde encontrar, então, uma via expressa, que foi a BR-16, aqui em vermelho. Encontramos a via arterial em laranja, que é uma via que possui um fluxo maior e que vai tendo uma característica de via principal. As vias em amarelo são as vias coletoras, que vão coletar o trânsito da via arterial e espalhar por toda a cidade. E a gente dividiu as vias locais em duas, né? As vias locais principais, que seriam essas em marrom, que ela tem essa característica de coletora, mas não possui tanto um fluxo igual aos coletoras em si. E as vias locais, que são para dar acesso às residências. E o mapa de uso e ocupação do solo, onde a gente tomou por base a predominância do uso em cada quadra. Então, em amarelo, né, aí em maior quantidade foi o uso residencial, em vermelho foi o uso comercial, está mais concentrado no centro, e o uso institucional em lilás, que isso já vai nos indicar onde vai ser o maior foco de viagens dentro da cidade. E a diretriz da rota cicloviária, primeiro teve o estudo preliminar, que foi a definição do conceito, e nós definimos o conceito como crescimento sustentável, que conforme a cidade fosse se expandindo, essa rota também pudesse crescer junto a ela e evitando todos aqueles problemas que foram mencionados no início. E o partido foi tomando como base a própria malha viária existente. E as diretrizes ficou definido como rotas arborizadas, por conta do clima quente e seco da cidade, de forma a tornar mais atrativa essas rotas. O segundo é distribuir paraciclos e bicicletários ao longo da rota cicloviária, né, para ter esse suporte por toda a rota. E a terceira seria a proposição de um possível parque urbano central, que tem um caráter atrativo e de expansão também. Então, a gente propôs um possível parque urbano que não existe, mas seria apenas para crescimento da cidade. E, por fim, foi a elaboração do mapa síntese, que foi sintetizar todas as ideias da rede proposta. Então, aqui temos o mapa síntese, onde a gente traz o mapa de uso e ocupação do solo no fundo, para a gente entender qual é o maior foco das viagens, também indicando os principais polos atrativos, né, que são algumas instituições mais concentradas no centro e outras mais dentro da área residencial mesmo. E a gente indica aqui, então, na via arterial, a ciclovia unidirecional, que está em linha tracejada vermelho. As linhas tracejadas em azul são as ciclofaixas, e a linha contínua vermelha é a ciclovia bidirecional. Então, a ciclovia unidirecional ela ficou na via arterial, a via de maior fluxo, já que essas vias possuíam um canteiro central, a gente já decidiu colocá-las junto a ela, aproveitando também o canteiro para colocar todos os elementos que são necessários, como arborização, iluminação. A ciclovia bidirecional ficou mais na área residencial, tendo como continuidade da ciclovia unidirecional. A ciclofaixa unidirecional, que ficou mais nas áreas residenciais, um em cada lado da via, com toda a sinalização que é preciso. E as ciclorotas, a gente colocou ela mais no centro, mesmo que seja um pouco mais movimentado o trânsito, foi decidido colocar as ciclorotas por conta
que não possui tanto continuidade no traçado das vias, então sendo possível comportar uma ciclorrota nessa área. E por fim, né, concluindo esse trabalho, a gente viu que é possível trabalhar a mobilidade por bicicletas em cidades pequenas, de forma a estimular os transportes não motorizados e, então, orientar o crescimento sustentável dessas cidades. E eu agradeço a atenção. Nós que agradecemos. Acho que a gente pode passar para o Igor. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Igor Corona Pedroni, eu sou mestrando da Universidade Federal do Espírito Santo, mas esse artigo ele surgiu a partir de um trabalho de conclusão de curso feito no Instituto Federal do Espírito Santo, junto com os professores, professor doutor Abrão Alexandre e Tiago Depisol. O título do artigo, ele propõe diretrizes e estratégias para a reabilitação de rios urbanos a fim de promover a saúde e a preservação ambiental. Pode passar para mim, por favor? Bom, aqui como uma introdução, eu trago alguns dados importantes voltados aos rios urbanos. A gente sabe que os rios eles sempre serviram para as pessoas para localização, locomoção e residência, e esse fato ele reforça a herança histórica de conexão entre o ser humano e os rios, os quais serviram, no caso, como elemento para sobrevivência e fixação territorial. Alguns autores eles explanam que a expansão urbana advinda dessa fixação territorial se deu a partir da calha do rio, que sempre funcionou de eixo determinante no traçado das cidades, e por isso ele tem grande importância para a reestruturação do desenho urbano e da paisagem urbana. Aqui, nesse caso, a paisagem ela ganha destaque nesse processo, sobretudo nas relações do homem com os espaços não edificados, denominados espaços livres, em especial os espaços naturais, que são caracterizados por um sistema que vai além de uma visão de cenários naturais. Macedo ele reforça a ideia de que os espaços livres naturais eles possuem um grande papel nas cidades para assegurar as características físicas locais, formando respiros em meio a construções e seções da paisagem, conservando ou criando, mesmo que precariamente, referenciais próprios que favoreçam a formação de vínculos simbólicos da população com o lugar onde ela vive. No contexto urbano, tem esses espaços como as praças, jardins, terrenos baldios, entre outros. Pode passar, por favor. Bom, e aqui eu trago o problema da pesquisa que reflete, que se faz a partir da rápida mutação do desenvolvimento dos centros urbanos, onde os espaços livres eles passaram a ser escassos e sem vida. Alumar ele expõe que ele mostra a importância desses espaços livres receberem a devida atenção por estarem ligados à recuperação humana, à qualidade de vida e ao bem-estar e à saúde física e mental. Silva ele reforça dizendo que a paisagem urbana ligada a esses espaços livres e ao desenvolvimento das cidades, ele deixou de priorizar a circulação, o bem-estar e a ligação direta das pessoas com os rios, o que deu início a um sistema que induziu cada vez mais essa precariedade dos espaços de lazer público e a utilização dos automóveis. Pode passar. Bom, partindo disso e seguindo uma estratégia de planejamento regional que pressupunha a reconstrução de rios urbanos, caracterizados como áreas parcialmente consolidadas por ocupações em suas várzeas, o objetivo é a proposição de diretrizes e estratégias para futuras estruturas urbanas e o crescimento de uma região que envolve o Rio Santa Maria do Doce dentro da malha urbana de Colatina e Espírito Santo. E qual a importância disso? É que entender a presença do rio, que hoje é oculta pela perda de sua história perante seu uso indevido e seu verdadeiro significado, seus conflitos e sua poluição, permite que se planeje e crie estratégias para intervenções urbanas, buscando uma nova consciência histórica, um novo referencial da paisagem, a recuperação da biodiversidade local e a despoluição desse rio. Pode passar. Bom, o método utilizado, ele teve inicialmente o levantamento de estudos bibliográficos voltados ao tema de estudo, que seriam rios urbanos e as cidades. Após isso, foi feito um levantamento histórico, fotográfico e iconográfico do objeto de estudo, que foi muito importante para conseguir fazer as análises junto com
com os mapas. Em seguida foram feitas análises morfológicas, a fim de investigar, interpretar, demonstrar e revelar a forma da malha urbana de Colatina no eixo desse rio, que vai ser estudado, Santa Maria do Doce. E, por fim, a proposição de diretrizes e estratégias que objetivam criar relações harmoniosas com o curso da água e a cidade, a partir de soluções de recuperação, criação e preservação baseadas no trabalho de Gorski e cidades de ruptura e reconciliação. Pode passar. Bom, aqui eu vou trazer para vocês o objeto, sendo ele o Rio Santa Maria. A imagem no canto superior direito trata da localização da bacia hidrográfica desse rio. O nome dele é Rio Santa Maria do Doce. A localização, ele está localizado no Espírito Santo e ele abrange a cidade de São Roque do Canaã, Santa Teresa e Colatina, num raio de 935 quilômetros quadrados. Esse rio ele é importante porque ele contribuiu com a colonização dessas cidades. Ele, desde o início, ele serviu de referência, tanto para locomoção e localização, moradias. Ele foi muito utilizado para locomoção de bens e pessoas por ele ter sido o primeiro modo de locomoção mais rápido da época, né? Ele também foi utilizado como forma de lazer, abriga fauna e flora, mesmo que precariamente, e é um grande potencial ecológico paisagístico. Aqui embaixo eu trago algumas imagens. A primeira imagem ela é referente ao rio principal onde ele deságua, porque ele é uma subbacia do Rio Doce. A segunda imagem é a foz desse rio, com algumas travessias. E a terceira imagem são pessoas em momentos de lazer nesse rio. Pode passar. Bom, atualmente, aqui trazendo um panorama atual desse rio, ele imprime uma imagem descaracterizada do seu leito original. Segundo Silva, ele traz para a gente que isso dá ao local o aspecto de abandono e reforça a ideia de segregação das funções que induzem a dependência de uma mobilidade automotiva e, conforme o crescimento da população, exige cada vez mais vias para mais automóvel, que é o que acontece nessa cidade de Colatina, aonde o rio deságua. Outras características desse rio é que 81% de sua área é antropizada, do curso do rio. Ele possui fragmentos florestais em sua foz, com diversos problemas de suscetibilidade a fortes erosões, sulcos e vossorocas, principalmente na área em que foi mudado o curso do rio, porque eles mudaram o curso meandrante dele no decorrer do surgimento e crescimento da cidade de Colatina. E, além de sua característica de cheias e secas em determinadas épocas, o rio também ele se caracteriza por ser um delimitador de bairros e por conectá-los. Isso como sendo um ponto muito importante também. Aqui embaixo eu trago algumas imagens. A primeira é referente à enchente, quando esse rio em épocas de cheia. A segunda são edificações ocupando essas áreas de várzea do rio. E a terceira é uma área que é ao lado da foz desse rio, onde tem um grande potencial ecológico, só que é utilizado como estacionamento para automóveis. Pode passar. Bom, aqui como continuidade da análise, eu trago uma imagem para fazer um recorte para estar continuando essa análise sobre como entender esse rio no caso. Nessa imagem a gente consegue perceber o rio principal, que é o Rio Doce. A gente tem o curso do Rio Santa Maria como sendo uma subbacia do Rio Doce. A gente consegue ver o recorte analisado, né, que ele vai desde da sua foz até a sua montante, no caso englobando toda a malha urbana de Colatina. A gente consegue perceber nessa imagem também o adensado das edificações, as áreas mais adensadas. A gente consegue perceber a característica meandrante desse rio, e a gente percebe também que quanto mais se aproxima da sua foz, mais reto é esse curso d'água. Isso se dá devido à mudança desse curso do rio que foi feito no decorrer da história da cidade, do surgimento da cidade. A gente percebe também, a partir de visitas em campo, que quanto mais próximo da centralidade da cidade, os usos mais comercial, o uso comercial ele é mais perceptível. Quanto mais afastado da centralidade,
os usos eles acabam sendo mais residenciais. E aqui a gente consegue perceber também 25 pontos que foram traçados com algum tipo de visualização para esse rio, e ao lado a gente tem um mosaico que mostra todas a partir de fotografias, os principais visuais a partir de cada ponto, local pontuado aqui nesse mapa. E a partir dessa análise, com o contexto histórico, pôde-se selecionar alguns elementos que foram importantes e que se sobressaíram no decorrer dessas análises. Pode passar para mim, por favor? Uma outra análise que foi importante ser feita e que contribuiu com essa seleção de pontos importantes foram, a partir de camadas, o estudo dos cursos hídricos, para ter uma noção em relação à escala, as áreas verdes presentes na cidade, a mancha urbana. A gente consegue, inclusive, ver o percentual, como que isso está inserido no local, né? E o que se sobrepõe um ao outro, para ver a importância também de cada elemento, de cada situação. E, por último, a gente tem o percurso da ferrovia, que também é importante, que, inclusive, influenciou na mudança do curso desse rio. No canto inferior esquerdo, tem a sobreposição dessas manchas e a conexão das áreas verdes, a partir dessas setinhas, que é importante também para salientar as diretrizes e estratégias para esse local. Pode passar para mim, por favor? Bom, aqui eu tenho alguns pontos que foram importantes, que a gente pôde se perceber ao longo das análises. Aí a gente tem o pôr do sol, que ele já é conhecido pela população local como um grande potencial e elemento da paisagem natural, né? Tem a foz, que é um grande potencial ecológico, que ele une as águas dos rios, né? E a diversidade da fauna e flora. E aproximar as pessoas desses locais, ele pode contribuir com a conscientização ambiental, criar espaços agradáveis na cidade que conectem a população aos espaços livres. As travessias, elas conectam os bairros, né? Então elas são muito importantes, e elas também são referenciais para a cidade. Os locais arborizados, que têm grande potencial, que auxiliam na fauna e flora, né? A fauna e flora local. Os fundos de lote, que eles se tornam fraquezas, e os fundos de lote, eles acontecem bastante no decorrer da calha desse rio. Eles tornam fraqueza por estarem em locais inapropriados, e também as ruas sem saída, que também acontecem muito, e assim como os fundos de lote, eles podem contribuir com a conexão dessas áreas verdes, contribuindo aí com projetos como parques lineares, né? E a conexão desses espaços importantes entre essa franja urbana conectada a esses espaços verdes no decorrer da cidade, entre a malha urbana da cidade. E as enchentes, que elas possuem características de deslizamento, e isso pode contribuir também para salientar as diretrizes e estratégias. Pode passar para mim, por favor? Bom, a partir das análises foram elaboradas diretrizes urbanísticas com parâmetros norteadores divididos em 5 temáticas, definidas após análise das fraquezas e das potencialidades, encontradas com a leitura de território entre o rio e a malha urbana. Desse modo, são expostas as estratégias que solucionam de forma prática as diretrizes e que poderão ser criados projetos que envolvam, inclusive, a mudança na circulação urbana da região com impacto para os automóveis. No caso, incentivando a vida pública das pessoas, não com o automóvel, mas para os pedestres e ciclistas. O resultado esperado é um planejamento que privilegia o pedestre, com os acessos mais fluidos entre o interior dos bairros e o rio por meio de vias agradáveis e adequadas para isso, e áreas que melhor recebam esse tipo de circulação e uso de espaço livre público. Pode passar para mim, por favor? Bom, existem as tabelas, né, que especificam, mas, de modo geral, o tema 1 criado das diretrizes para esse curso d'água no recorte da cidade, ele envolve o recuperar e proteger o sistema fluvial,
que ele apresenta diretrizes voltadas para a requalificação e preservação da qualidade da água, das características hidrológicas e morfológicas do rio, dos ecossistemas e do controle de inundações, drenagem e permeabilidade do solo. Claro, levando em consideração também as escalas a nível de bacia hidrográfica. O segundo tema 2, ele se refere à inter-relação entre o meio natural e urbano, que apresenta diretrizes voltadas para fins de desenvolvimento econômico, ligado às metas ecológicas e para o uso de ocupação do solo. Pode passar para mim, por favor? O tema 3, ele fala da integração da malha urbana ao rio. Ele apresenta diretrizes voltadas para o acesso da população ao rio, espaços para a recreação e a conexão entre a malha urbana e o rio. O tema 4, ele fala da valorização da paisagem natural e a apropriação da população, apresentando as diretrizes voltadas para a proteção do patrimônio ambiental e cultural e a ligação da sociedade na elaboração do plano, criando o sentimento de pertencimento para o local. Pode passar, por favor? Bom, e por fim, o tema 5, ele fala da execução, controle e coordenação, onde ele apresenta diretrizes voltadas para a prática dessas diretrizes, no caso, a nível de bacia hidrográfica, como eu disse, porque é importante englobar o rio na sua inserção num todo, porque é um sistema complexo, né? Você precisa ver, no caso, o curso da água num todo. Pode passar para mim, por favor. Bom, como considerações finais, eu trago a importância desse artigo, que desde o início eles propõem a demonstrar o fato que os mesmos rios que eles contribuíram para o surgimento das cidades, hoje eles se revelam elementos ocultados, deformados e desnaturalizados. A ocupação no interior desse rio, o Rio Santa Maria do Doce, elas descarregam todo o seu esgoto no curso d'água, ocupam o lugar da vegetação ciliar, degradam o solo e transformam o espaço natural em um lugar inóspito e abandonado. Logo, a presença do rio ela se torna oculta, menosprezada e negada, o que nesse sentido acaba por se tornar invisíveis as consequências do seu apagamento. Cria-se, então, uma condição na qual o rio se torna um inimigo da cidade, entre aspas. Percebe-se aqui a importância e a emergência em se debruçar em temas como este, a fim de recuperar as áreas degradadas e criar oportunidades para a população local, valorizando o espaço público e melhorando a qualidade de vida local. A metodologia utilizada ela teve grande importância devido às escalas de análise, possibilitando entender a grande complexidade de intervir no meio urbano e propor diretrizes e estratégias que sirvam de ferramenta para intervenções futuras, e é importante entender esse rio desde suas nascentes e afluentes, em toda a sua abrangência, pensando em nível de bacia hidrográfica, para assim propor essas soluções para os problemas ambientais e transtornos causados pela intervenção do ser humano, como a gestão na infraestrutura das águas pluviais. Bom, depois de feitas essas análises, tornaram-se nítido que a criação de espaços livres é eficaz quanto à busca para compreender as necessidades das pessoas na cidade, por meio de políticas públicas muito importantes, integradas, inclusive, que garantam projetos e ações de qualidade nesse segmento. Logo, a construção de diretrizes servem de ponto de partida para a reestruturação urbana, tanto do ponto de vista social, ambiental, quanto econômico. Por fim, eu termino reforçando que é preciso que exista vontade nas pessoas de resgatar a qualidade dos rios urbanos, tornando o elemento de permanência presente na cidade. É isso, obrigado. Joia, nós que agradecemos, Igor. Bom, dos 4 trabalhos, nós temos todos, obviamente, ligados à proposição, né, a planos ou a projetos, ou alguma etapa disso. 3 lidam diretamente com a paisagem, né, se abordam diretamente da paisagem. No caso do primeiro, trata do planejamento e da implementação, e de uma coisa que ele chama no texto de paisagem transformada, né, pela ação do planejamento e da projetação. O caso de Birigui trata da retomada dos rios como elementos da paisagem, e esse último trata de traçar diretrizes a partir da paisagem, ou seja, coloca também
o rio como um recurso paisagístico e estrutural urbano, né? E por último, tem o trabalho que aborda a mobilidade, que apesar de não tratar diretamente não abordar diretamente a paisagem, está implicado nela, sem nenhuma dúvida, justo por abordar o espaço público, né? E digamos assim, o projeto da infraestrutura, né? Então, eu queria colocar como uma provocação inicial, e depois aí cada um faz uma pergunta para o outro, e a gente queria transformar isso numa conversa, mais do que assim, não fazer tão formalmente, mas eu queria perguntar, assim, provocar cada um, gostaria que cada um se manifestasse, comentasse, assim, justo sobre esse caráter propositivo da disciplina, da profissão, né, que caracteriza, assim, lidar com o problema aberto, assim, digamos, mal definido, né? Em outras palavras, assim, questões que exigem problematização, na qual entram os aspectos socioambientais, que, por sua vez, implicam em participação, em produção, a dimensão da produção do espaço, para além dos problemas espaciais, técnico-construtivo, fundiário, funcional em diversas esferas, né? Eu sempre, eu não sei, na perspectiva que eu tenho hoje, eu sou professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, e nós estamos em plena uma discussão curricular, em que percebe-se assim, uma espécie de crise no projeto, na projetação, né? É uma coisa que não é o tema exatamente daqui, mas perpassa isso de alguma forma. Mas que, assim, as demandas atuais, e sobretudo essas que lidam com água e com recuperação urbana, sobretudo, elas nos exigem, assim, um esforço de teorização e de crítica, exige da academia, né? Que supostamente deveria estar em interlocução direta aí com a profissão, né? com a lida diária com essa história, mas que, assim, eu queria escutar de vocês quais seriam hoje os principais dilemas assim, colocados para as proposições no âmbito, seja do projeto arquitetônico, seja do plano urbano. Ficou enrolado, gente? Eu sou enrolado para falar, vocês me perdoem, mas qualquer coisa também a gente vai Luciana já levantou a mão, podemos ir. Me ajuda também, tá, Letícia? Joey. Tá. Vamos lá, Luciana, por favor. Bem, eu queria agradecer né, a organização do evento, é muito importante, eu fico feliz de ver que a questão da paisagem está aparecendo de uma forma muito clara nos últimos seminários e nas últimas discussões, e também a paisagem de uma forma muito interdisciplinar, né? No sentido de extrapolar o nosso próprio campo do projeto e buscar tanto na filosofia, na geografia, na sociologia, esse entendimento da paisagem como uma relação e não como um cenário estático que está ali parado e colocado. Eu levantei logo a mão prontamente, porque, viu, professor Roberto, as suas inquietações são as minhas inquietações. A gente também está entrando numa discussão aqui curricular na UNB, e parece que a crise do projeto é uma coisa latente, e a gente vê isso, inclusive, nos trabalhos de hoje, parece que tem uma fórmula dada, mas não tem governo, não tem participação popular, ou tem isso, e a gente fica numa espécie de modo lamúria, né? Que a gente lamenta por que, né, se tem tanto potencial, por que efetivamente não é colocado? Isso, inclusive, foi a origem dessa pesquisa que a gente está fazendo sobre as capitais, não no sentido só histórico, patrimonial, de entender esses projetos da primeira metade do século XX, mas eram projetos que tinham como a paisagem um elemento fundamental de entendimento, a começar pela parte ambiental e social.
Então, por exemplo, Brasília, que é onde eu conheço melhor, o relatório Becher tinha totalmente catalogado todo o bioma do Cerrado, toda a topografia, os recursos hídricos, de uma maneira muito ampla. Não é à toa que Brasília, o ponto do Distrito Federal, é o único ponto do Brasil onde se reúnem as três principais bacias hidrográficas do país. Então, tem uma relação regional e de território muito forte para além de uma questão de desenho urbano. Mas o desenho urbano, que é onde entra a estratégia de projeto, parece que ele está cada vez mais renegado das questões de planejamento. E aí eu acho que a gente tem que olhar para essa relação do planejar com o desenhar também essas paisagens. E eu fico muito angustiada quando eu vejo e participo das reuniões de planos diretores e de assembleias participativas com a comunidade, tudo, a parte do desenho técnico, no sentido da precisão do projeto de soluções, né? Como o Igor explicou muito bem, eu gostei muito da sua abordagem, viu, Igor? De ter essa questão mais territorial e de questões mais pontuais. A gente abdicou de um desenho de paisagem dos nossos planos diretores. Tanto que não tem linha de topografia nos planos. As cartografias são sempre diagramas muito, muito abstratos. Só que no abstrato você não resolve o projeto. Então, a minha fala é no sentido, inclusive, eu estou muito feliz que tem muito trabalho de graduação aqui, muitos alunos, né? Pelo que eu entendi, tem trabalhos de graduação, pesquisas que já foram sensibilizadas na graduação, mas que foram retomadas na pós, né, em mestrados, tudo, de retomar o redesenho como forma de investigação científica da paisagem. Nós analisamos projetos sem redesenhar esses projetos, porque quando você redesenha, você começa a entender proporções, soluções, e começa a sair de um plano de diretriz muito abstrato e começa, de fato, a pensar soluções de uma forma mais efetiva, porque é muito fácil dizer assim, vamos reconhecer os recursos hídricos, mas como efetivamente você implementa isso numa cidade que tem um crescimento acelerado, onde tem topografia, as soluções não são fáceis de serem implementadas, e principalmente essas soluções já foram dadas a priori antes do projeto urbano, porque já foi feita a infraestrutura de comunicação, de energia, de mobilidade. Nós deixamos de dialogar com as ciências duras, de energia, a parte ambiental. Então, eu acho que a gente tem que voltar a conversar com os engenheiros de estrada, não só lamentar que tem carro, eu também lamento que tem muito carro, mas vamos sair do modo lamúria e começar a entender que talvez essa rodovia possa também dialogar com uma ciclovia, antes dela ser implementada, porque eu acho que a gente fica enxugando o gelo, porque ela já está implementada, e aí, o que você faz? Ela já virou uma barreira. Então, eu acho que a gente tem que voltar, a disciplina de projeto e desenho tem que voltar para o planejamento urbano, porque eu acho que houve uma cisão na década de 80 por conta dessa crítica, inclusive ao modernismo e etc., e a gente parece que ficou uma espécie de urbanismo de interiores, sabe? A gente fica tentando solucionar pontualmente, sem ver a totalidade do projeto. Desculpa que o desabafo, mas eu queria reivindicar, eu estou vendo que tem muitos alunos aqui, redesenhem, ver como é que é na prática isso, não façam só esses diagramas, tem cartografias aqui excelentes, mas cadê a curva de nível? Vamos pensar essa solução de uma forma muito desenhada, porque aí eu acho que o projeto vai voltar a ser uma ferramenta de planejamento, de construção de cenários. A gente está vendido ao direito urbanístico, onde tem gabaritos e afastamentos, e a gente não sabe que forma a cidade vai ter. Mas essa é mais uma provocação aí para a gente entrar no debate. Joia. Muito obrigado, Luciano. A palavra está livre, gente. Jéssica levantou a mão.
indo um pouco de encontro, né, com essa questão do problema que a gente vem encontrando nas cidades, no modo de se projetar as cidades, eu acho interessante o fato da vivermos em sociedade, que consiste, né, na convivência e também na ajuda mútua, mas nós temos cada vez mais pessoas com individualismo, né? Seriam pessoas que estão buscando se priorizarem, logicamente, mas também, assim, às vezes, voltando só para benefício próprio. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, do projeto urbano. Uma vez que o correto, saudável, sustentável era projetar para o bem comum. Mas nós não temos pessoas que estão preocupadas com o bem comum. Não é totalidade, mas é a grande maioria. Eu gosto muito do fato de ter estudado arquitetura e isso propiciar que eu tivesse assim ampliação da visão social, né, entendimento dos aspectos psicológicos das pessoas, embora isso esteja em constante mudança. Então, não há um conhecimento definitivo, não é uma formação que vai limitar, né, o estudo dessas dinâmicas, né? Com isso, eu sempre busco, né, entender essas particularidades, mas a fim de propor, de pensar no conjunto, né, no encontro dessas particularidades. Desculpa, eu tinha desligado aqui, mas pelo visto. Então, resumindo, eu acredito que um dos maiores problemas é que nós tivemos ao longo do passar do tempo, né, nos projetos urbanos, o estímulo a essa individualização, né, o estímulo à preocupação de interesses particulares de uma pessoa ou de um grupo. Então, nós supervalorizamos a questão da economia e esquecemos que, para existirmos, precisamos estar num meio, né? E essa relação precisa ser sustentável. Joia. Obrigado, Jéssica. Bom, palavra livre, gente. Posso falar? Sim, por favor. Eu achei muito legal quando a Jéssica trouxe, inclusive, umas citações de Bessie. Eu estou fazendo uma aula no mestrado. A minha pesquisa ela é voltada mais a entender a forma urbana, mas a partir de análises histórico-geográficas. Eu achei muito legal, e eu estou fazendo aula com uma turma de geografia, e eu acho isso muito interessante, porque você acaba tendo essa troca com pessoas assim incríveis. Eu acho incrível os geógrafos, a forma que eles conseguem entender a cidade, sabe? Eles são assim, eles conseguem analisar vários pontos que a gente tem nessa troca. Eu acho que ajudaria muito na hora de entender o projeto, de colocar ele em prática. Isso levando em consideração toda a nossa bagagem também referente à arquitetura. E aí a Jéssica ela trouxe algumas citações de Bessie, e uma coisa que eu acho muito interessante, que eu até fui anotando, é que a gente precisa projetar levando em consideração a paisagem natural. Mas quando é que a paisagem ela se torna paisagem? Vai para um campo mais filosófico, assim. Ela se torna paisagem a partir do momento que o observador entende que isso é uma paisagem. Só que aí é que tem um problema, é que para o observador entender que isso é uma paisagem, ele precisa ter uma bagagem, ele precisa ter um olhar aguçado para conseguir fazer essa interpretação. E por isso eu trouxe aquela frase final, que é preciso que exista vontade nas pessoas de resgatar a qualidade dos rios, porque as pessoas precisam entender que o rio ele precisa ser resgatado, né? E aí que entra a questão de interesses de quem está à frente, de mostrar para essas pessoas que isso precisa ser feito. E entra essa questão que a colega Jéssica trouxe de que
esse grupo, essa pessoa, esse pequeno grupo de pessoas, elas estão mais voltadas ao que isso vai trazer para mim, e não vendo o contexto num todo, né? Achei isso muito interessante. Jéssica? Em primeiro lugar, eu queria agradecer as palavras do Igor, pedir para ele se a gente pode trocar e-mail, porque me interessou muito o modo da sua apresentação, essa questão das camadas, né, da paisagem, e também que a professora Luciana trouxe a questão da interdisciplinaridade, né? Ela se faz necessária, nós não podemos achar que só o nosso ponto de vista serve para projetar, para pensar a paisagem. Então, achei muito legal isso. E eu queria falar só mais um pouquinho dessa questão das margens dos rios, né, urbanos, que realmente a gente passa por um período, na segunda metade do século XX, em que essas regiões elas foram desvalorizadas, na verdade, assim, não desvalorizadas, mas ocupadas indevidamente, né? Por conta da industrialização. Então, nós temos um problema no córrego Biriguizinho, que muitas indústrias foram instaladas lá, não houve respeito da margem, o córrego foi canalizado e ele foi retificado, uma vez que nós temos o traçado original dos rios em curvilíneo, para evitar problemas ambientais, temos as margens, né, permeáveis justamente para a questão da captação das chuvas e não haver as enchentes, que é uma coisa muito recorrente na área do córrego Biriguizinho, até mesmo porque ele fica no centro da cidade e ele é a cota mais baixa da cidade. Então, assim, a gente tem um crescimento da cidade, a impermeabilização dos solos, e as águas das chuvas acabam sendo direcionadas para ele. Então, essa área, né, renegada, mal utilizada, acabou gerando um problema que atinge todas as regiões das cidades, uma vez, inclusive, complica a questão da mobilidade, porque em períodos de chuvas fica difícil passar de um lado para o outro da cidade. E essa questão das enchentes acabou trazendo uma desvalorização da área. Então, muita gente quer mudar de casa porque a casa alaga. Às vezes nem quer mudar de casa porque está tão apegada à região que acaba se sujeitando a passar por essas situações. E a gente vê que alguns trechos, né, apesar de não haver uma política urbana que contemple todas as áreas de todos os córregos da cidade, né, o fato de haver o parque ecológico, de haver ali um parque do povo, de alguma maneira está tentando trazer uma integração, né, das pessoas que antes estavam se afastando desse córrego, para que elas voltem a se aproximar dele. E, Igor, vou deixar aqui meu e-mail, ou se você quiser deixar o seu aqui no chat, a gente Vou vai... deixar. Obrigada. Bom, se ninguém tiver inscrito, eu gostaria de fazer um comentário. Pessoalmente, eu estou envolvido também num projeto que chama Águas na Cidade, que nós estamos trabalhando numa bacia hidrográfica urbanizada de Belo Horizonte. E apostando um pouco, nossa hipótese, nossa premissa é do uso de medidas difusas, compensatórias difusas, para, inclusive, diminuir o impacto nos fundos de vale e talvez conseguir evitar essas grandes obras de detenção e contenção que estão vindo. E o que a gente tem percebido é uma necessidade, assim, porque é um tipo de ação que depende da adesão da população completa, assim, né? E a gente está investindo numa espécie assim, de letramento, muitas vezes a gente tem chamado também de pedagogia urbana, pedagogia socioespacial, e estão trabalhando com crianças de escola e agora com grupos de ambientalistas, estão formando, entrando assim na história da bacia. Então, essa dimensão micro que a professora Luciana falou, assim, eu preciso saber o formato do terreno, eu preciso de fato
ter lá... Então, nós estamos apostando, inclusive, num conceito que inventamos, que é o de circunstância, que se eu venho bacia, subbacia, microbacia, seria assim na esfera da nanobacia, que na verdade isso obedece a uma lógica fractal que, inclusive, você pode descobrir determinada coisa no nível micro, você pode extrapolar aquilo por estatística a porções maiores, que vai, no final, dialogar com o planejamento. Eu não posso perder, mas a bacia põe a gente em relação do micro até no planejamento urbano regional, né? Então, eu queria só contar essa história. A gente vai fazer uma propaganda também, que a minha aluna vai apresentar isso na quinta-feira de tarde, que chama Pedagogia Urbana para Cidades Resilientes, que segue um pouco essa linha aí que comentou. Sim, Luciana. Nossa, a gente tem que conversar, então, porque a gente está com uma rede agora de pesquisa, com a UFRJ também, a gente está estudando justamente essas áreas periurbanas ali na Baixada Fluminense, tipo Xerém, tudo no Rio, e comparando com essa periferia também de Brasília, mas de uma forma, de fato, de criar um grupo interdisciplinar de discussão para avaliar esses impactos socioeconômicos. Então, tem professor da sociologia que trabalha com segurança pública, dessa questão de vulnerabilidade dessas regiões, porque a segurança é sempre um motivo para criar muros, para criar isolamentos. Então, a gente trouxe esse pessoal da economia para avaliar esses impactos, de fato, dentro das bases, né? E com elementos georreferenciados, e aí tem um professor também da geologia aqui da UNB, que entra nessa parte, e o que eu vejo, por isso que eu estou reivindicando o papel do projeto, porque é muito sedutor a gente ir para a parte interdisciplinar, né? Eu digo isso com muita vontade, porque eu sou do Departamento de Teoria e História também, estudo filosofia, etc. Mas o que faz a diferença e que ninguém faz num grupo desses é quando você, justamente, é o que o professor estava dizendo, vai para essa como é que você falou? Circunstância. Essa nanobacia, essa solução, de fato, projetual, porque isso os geógrafos não vão fazer, eles estão na macroescala, e é fundamental. O economista não vai fazer, ele vai medir índices, mas a solução, quando ela passa a ser uma execução, entre aspas, executiva de projeto, você consegue avaliar muito melhor o impacto. E nós estamos deixando de desenhar. Os arquitetos que estão no planejamento urbano não estão desenhando. A gente não tem as cotas de soleira, sabe? Coisas que um arquiteto da década de 50 e 60 não passaria a deixar. A coisa estava intrínseca. E eu acho fantástica, isso que me encanta na parte de história, olhar, por exemplo, os mapas de construção de estradas ou de barragens, ou dessa questão dos recursos hídricos da década de 60. É um desenho primoroso, extremamente arquitetônico, assim. E eu acho que a gente está... Não que a parte macro e conceitual não seja importante, mas eu acho que a gente não pode abdicar nosso papel de projeto, assim, de pensar essas questões pelo projeto também, que projeto é uma forma de linguagem e uma forma de conhecimento. E a gente está deixando de desenhar, inclusive à mão, né, de fazer croquis, etc. Nada contra o QGIS, adoro, mas é isso, a gente não pode abdicar nosso papel de desenhar. Tá, perdão, antes de passar a palavra para a Jéssica e, na sequência, para o João, eu só queria contar assim, que esse projeto é um projeto de extensão que começou com um projeto junto com a Agência Nacional de Águas e com a CAPES, e lá vem se desdobrando. E as disciplinas estão... Tem uma disciplina que chama parcelamento, que foi para lá. Então, assim, esse diálogo está sendo muito importante, porque, por exemplo, tem um diálogo com a engenharia hídrica, que, no meu modo de entender, está para o desenho urbano, assim como a engenharia de estrutura está para o edifício. Então, tem diálogos com a geografia e com a educação. Eu quero também conhecer essa coisa que vocês estão falando. Acho que nós temos muito assunto. Por favor, Jéssica, na sequência, João.
É a última inserção que eu faço, prometo. Não, eu só queria deixar claro que, assim, foi interessantíssimo ouvir os colegas, vocês professores, e como eu acabei me direcionando mais ao Igor, eu queria deixar claro que é só porque eu notei uma semelhança entre os temas que a gente está falando, né? Maior do que os outros trabalhos. Mas eu queria parabenizar todos. E assim, como eu falei que eu deixaria meu e-mail aqui, caso alguém queira entrar em contato, se possível, eu queria conversar com todos vocês. Então, caso não se importe, a gente pode pôr os estar e-mails no deixando chat, né? isso, eu coloquei o meu e fico à disposição também para a gente conversar, tá? Obrigada. Obrigado você. João? Olá, tudo bem? Oi, Ró. Beleza? Olá a todos. Parabéns pelas apresentações. Eu me sinto muito realizado aqui de ter juntado vocês. Eu sou responsável por isso. Porque, assim, eu sabia muito bem que esse é um papo que o Ró está por dentro e também está trabalhando. Eu só queria levantar uma questão, né, com relação a essa noção do micro, né, e a Luciana, né, coloca a questão na relação justamente da gente lidar e trabalhar, né, com o desenho nessa minúcia, né, do detalhe, né, me chama a atenção, assim, especialmente, né, o fato de já ter trabalhado, né, com urbanização de favela, por exemplo, quer dizer, assim, é fundamental, né, para o tratamento das águas, da drenagem, você sabia a cota da soleira, da coitada da casa que está lá afogada no meio da topografia do Morro das Pedras, né, por exemplo, só para citar um lugar que eu conheci bastante. Mas, por outro lado, eu acho que também a gente não pode deixar para os geógrafos exclusivamente, né, o tratamento do macro, né? Eu acho que, sim, a gente tem que necessariamente pensar, né, assim como o comentário da engenharia, vocês estão comentando da engenharia hidráulica, né, se a gente pensar a forma como a interação entre o urbano e o rural, né, se dá, né? E a gente, assim, arquiteto e urbanista, exclusivamente, a gente só dá conta daquilo que está dentro do limite do urbano, né? E deixa para os geógrafos, né, a questão territorial, né? Eu acho que a gente tem que entrar nisso cada vez mais, né? A gente tem que entender as dinâmicas do campo, as dinâmicas do rural, as dinâmicas, né, da economia, inclusive, da forma como ela se dá, e da economia hídrica, né, da lógica, né, do uso das águas, né? Porque essa interação ela é fundamental para a nossa existência, né? Então, toda vez que a gente polui o corpo d'água dentro da cidade, isso vai refletir na irrigação do alimento que a gente consome, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso também, nessas diversas escalas, né? Acho que é complicado dar conta disso tudo, né? Mas óbvio que isso não é uma questão para um único, né, sujeito nessa história, né? Acho que tem que ter realmente um trabalho interdisciplinar, né, envolvendo os geógrafos, envolvendo os arquitetos, envolvendo os engenheiros, enfim, a gente realmente conseguir ter uma abertura, né, para conseguir alcançar essa relação também, senão a gente fica nessa dicotomia, né, entre campo e cidade, e a grande, o Marx lá no Ideologia Alemã já fala assim, olha, essa primeira grande contradição que está criada aqui, né? Como é que a gente vai lidar com ela, né? Então, eu acho que é importante a gente também reforçar esse olhar, né, dos arquitetos, né, também para o meio não urbano. Professora Luciana. Bem, eu só queria agradecer o comentário do João Marcos, porque a gente está exatamente na mesma página. Talvez eu tenha sido enfática com a questão do detalhe aqui, porque eu vejo que isso está ausente, porque a discussão começou com o ensino, né? Me incomoda muito quando eu vejo que, não, você é da área do urbanismo, não, você não é da arquitetura. Como se o urbanismo não tivesse uma dimensão arquitetônica, foi mais nesse sentido
principalmente no âmbito acadêmico, claro que no profissional vai ter que ter essas divisões e essas especializações para reforçar isso, assim, dentro do debate, mas, obviamente, eu concordo, assim, não tem como você não ter essa leitura transversal, interescalar, né? Eu até citei aqui o caso de Brasília, que é a conjunção das 3 bacias territoriais do país, no sentido bem topográfico, regional, e ver essa relação. Eu estou lamentando que, muitas vezes, essa leitura interescalar, nos nossos planos urbanísticos, não aparece. A gente não vê o desenho da topografia, do detalhe nos nossos planos diretores, por exemplo. Agora está aparecendo mais graças à questão da mobilidade. Assim, talvez a mobilidade da bicicleta tenha forçado uma escala mais micro, mas tirando o desenho de vias e calçadas, eu não vejo essa preocupação nas bordas de recursos hídricos ou de passagem. Foi nesse contexto, mas com certeza essa relação com a geografia, com as outras disciplinas, ela tá presente, mas eu acho que isso é uma coisa que o planejamento já reforça bastante. Eu acho que nas discussões que a gente vê, isso está bem presente, e ainda bem que está presente. Não é no sentido de desmerecer, não. Obrigado, professora. Gente, está aberto. Quem se manifesta? Bom. Eu vou desaparecer aqui, mas eu estou por aqui. Ninguém tem mais nada para colocar ou alguma questão? Bom, gostaria, então, mais uma vez de agradecer a todos a presença. Foi um papo jóia demais. E eu acho que esses eventos servem para pôr a gente em contato mesmo, né? Assim, e é muito bom saber que esses temas são fonte assim, de preocupação de mais gente, e gostaria de me colocar assim, também à disposição para debater isso. É um negócio que nos interessa muito e já viemos trabalhando nisso desde 2016, em várias escalas, e do ponto de vista histórico também. Nós acabamos de lançar um livrinho de uma moça que foi me orientar, um livro bem bacana, que faz uma espécie de história da drenagem em Belo Horizonte, assim, no corte diacrônico, e faz um corte sincrônico no caso do Drenurbis, que foi um projeto bastante bem sucedido aqui, e que eu acho que foi muito combatido exatamente porque estava dando muito certo, chegou a ser premiado e tudo mais. Mas, assim, é um tema que a gente não tem jeito de evitar, né? Assim, ele vai ser colocado para nós de um jeito ou de outro, essa história da relação da cidade com suas águas, né? Então, gostaria de agradecer e de liberar a palavra aqui mais uma vez para qualquer manifestação. Gostei demais de ter vindo aqui, são assuntos que me interessam muito. Letícia, que gostaria de falar alguma coisa, João, Luciano, todo mundo, por favor. Eu queria, na verdade, agradecer todo mundo, né, por estarmos aqui reunidos, mas eu acabei fiquei mais aqui nessa coisa, nesse suporte mais burocrático, mas a pesquisa que eu faço no mestrado, eu faço mestrado também na Escola de Arquitetura da FMG, e minha pesquisa também tem tudo a ver com essa questão de infraestrutura de drenagem. Então, eu estou aqui só captando, assim, só pegando tudo isso que está rolando, assim. Esse projeto do professor Roberto é realmente fantástico, tem desdobramentos muito legais, tem trabalhos feitos, né, desenvolvidos e publicados muito interessantes. Eu recomendo que todo mundo vá no site do MON e dê uma olhada. Mas agradecer mesmo a
a todo mundo, e eu vou deixar meu e-mail aqui também, sobre a apresentação do Igor, Igor, isso, Igor. Achei muito legal o que você falou dessa análise histórica da formação do território, né, buscando na história, porque o meu projeto ele começou assim também, mas aí ele foi tomando uns outros, né, uns outros caminhamentos assim, mas se você quiser entrar em contato também, eu acho que tem o caso de Belo Horizonte, acho que tem um estudo, um modelo aqui de como fazer isso, muito interessante, assim, que a gente tem aqui em Belo Horizonte a cartografia da cidade, né, as plantas, desde os anos 40 até hoje, assim, bem periodicamente publicadas. Eu não sei se aí no Espírito Santo, inclusive eu sou do Espírito Santo também, eu não sei se aí para o lado de Colatina, para o lado da bacia que você traz, né, tem esse nível de documentação assim, arrumadinho, mas, enfim, eu acho que o caso de Belo Horizonte é um caso interessante de como a administração pública, né, a municipalidade, ela tem esse registro cartográfico histórico muito bem organizado e como que isso tem uma potência de suscitar um monte de coisa assim, sobre como o território se dá, sobre como ele se desenvolve, né, a partir dessa sobreposição histórica, né, e cartográfica. Enfim, se você quiser, depois eu mando. Isso tudo está online, né? O mais legal é isso, né? Você consegue acessar tudo isso online. Então, enfim, eu vou deixar meu e-mail aqui também, e no mais é isso. Eu acho que é aí que entra aquela questão do que a professora Luciana falou do redesenho, né? É você trazer a história com o histórico, com as da forma urbana em si, a realidade, você fazer esse redesenho para entender melhor como que se deu um panorama atual e para conseguir trabalhar diretrizes que funcionem de verdade. É o redesenho, no caso. Eu achei muito legal o que a professora Luciana falou, porque quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, porque, na verdade, esse artigo ele é parte do trabalho, né? Eu acabei fazendo, eu acho que eu pequei um pouco em não ter colocado mais o mapeamento que eu fiz, porque tem outros mapas, que eu fiz um redesenho em cima do histórico. E quando eu decidi fazer o mestrado, eu queria seguir essa ideia dessa análise que eu fiz e criar um projeto. Eu queria fazer um projeto, tanto que eu sempre tentei estar em contato com professores de engenheiros ambientais, engenheiros civis, meus professores arquitetos urbanistas, só que eu sempre senti que era uma coisa utópica. Eu queria fazer um mestrado profissional que eu criasse, implementasse um projeto de um parque linear ali na análise, no estudo onde eu fiz essa análise. E eu acabei deixando um pouco isso de lado. Eu não me senti seguro, não achei que eu fosse conseguir encontrar alguém ou algo que fosse me ajudar em relação a isso, a criar esse projeto. Eu acho que, não sei se seria por falta de bagagem em relação à técnica para essa área, talvez, mas eu achei muito interessante isso que a professora Luciana trouxe, porque eu me senti um pouco contemplado. Um pouco não, muito. Muito bem. Uai. Então, acho que podemos encerrar, se ninguém tiver mais nenhuma colocação. Agradeço vocês mais uma vez e pelos trabalhos, e agradeço e parabenizo pelos trabalhos. Acho que são essa história. Nós precisamos também muito esse esforço de reflexão, de produção de teoria e de crítica em relação a esses experimentos que a gente lá vai tentando fazer, né? Agradeço a vocês demais, gente. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns aí pela Obrigado, boa tarde. coordenação.
a coordenação do debate foi excelente. Ah, muito obrigado. E espero que a gente se encontre em Belo Horizonte, que o SHSU vai retomar os eventos presenciais que a gente está sentindo falta, né? É uma pena a gente não sair para um café depois. Não, que é o bom desses encontros, né? Assim, a gente vai... Mas vamos conversar, eu gostaria muito de mostrar para você isso que a gente está fazendo. E, nós temos assunto. Então, tá. Parabéns pelos trabalhos. Excelente, muito bom mesmo. Joia demais. Tchau, então, gente. Tchau, muito gente. obrigada. Até a Tchau, próxima. obrigado, gente. Obrigado, Letícia, também Imagina. pelo apoio. Prazer meu. Tchau.